Olá, torcida do maior e melhor clube do Brasil, clube de regatas do Flamengo, clube líder do Brasileirão Série A, 27 pontos, nação. Estamos à frente do Botafogo, do Bahia e hoje vamos ficar na torcida pelo Corinthians. Hoje tem um derby paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentam logo mais e o melhor dos mundos para a gente seria a derrota do Palmeiras, já que eles estão ali na nossa cola. Caso o Palmeiras ganhe, eles irão a 26 pontos e seguirão a nossa perseguição. Mas está tudo tranquilo, tudo favorável. Flamengo no embate contra a Copa América agora está vencendo por 4-1. Dos 27 pontos que estariam em disputa dentre este período aí, já ganhamos 13, faltam 17 pontos em disputa, mais 4 jogos. E é isso aí, cara, aos trancos e barrancos o Flamengo está se sobressaindo, se superando. E, cara, agora fica aquela questão que tá tomando conta de todos os jornalismos esportivos aí. Quando retornarem Arrascaeta, De La Cruz, Guilherme Varela, enfim, Matias Vinha e também o Eric Pulgar, o que será do Flamengo? Será que terá espaço para esse tanto de jogador? Meu irmão, os caras que hoje estão lá no plantel estão dando conta do recado. Os caras são líder do Brasileirão, inclusive seria uma injustiça daquelas tirar o Luiz Araújo, por exemplo, do time principal. Agora, Lohan não. Lohan, assim que o Arrascaeta pintar no ninho do urubu, meu irmão, Lohan tem que ser colocado no banco e eu vou falar uma parada aqui de todo o coração. Por mim ele retornaria até a base, voltaria ao sub-20 para ganhar mais um aninho de cancha lá com o Felipe Luiz, aprender algumas coisas, porque eu acho que o Flamengo está se precipitando com a questão do Lohan. Lohan ontem foi de longe o pior jogador do Flamengo, né, dentro de campo. Claro, ao lado dele também teve o Ayrton Lucas. Incrível que o Ayrton Lucas não jogou nada, foi uma verdadeira avenida. O Wesley, cara, a gente não pode falar nada porque o Wesley é sempre aquilo. O Wesley, curiosamente, no primeiro tempo esboçou uma boa partida. Na parte defensiva ele estava até irretocável. Eu lembro que no primeiro tempo ele desarmou pelo menos umas 4 bolas limpinhas ali, sabe? Jogadas de craque legal, meu irmão. Mas aí depois foi destoando. No segundo tempo virou abóbora, apodreceu e terminou como bom e velho Wesley de sempre. Mas assim, o Ayrton Lucas não, cara. Ele que é sempre um jogador muito regular, inclusive já foi convocado para a seleção brasileira. Ontem teve uma atuação pífia. E o Lohan, novamente, mais uma atuação muito fraca. A do Lohan, meu irmão, é o seguinte: já é a terceira partida que ele desempenha mal. Fora aquelas tantas outras que ele até jogou bem, porou nas finalizações, tomou decisões erradas. Cara, eu venho falando aqui, o Lohan, ele tem que aprender muito a finalizar, sabe? Esse é um defeito gravíssimo que ele tem. E chamou a atenção ontem na coletiva, nação, a parada de que o Tite, porra, citou o Zico pra falar do Lohan. Eu acho isso de um erro tão crasso que não faz sentido, porque é o seguinte, o Tite falou assim, ó: ah, nação, vocês têm que ter cautela e cuidado com o Lohan, porque vamos lembrar que o Zico estreou com 17, 16 anos. Imagina a pressão que o Zico sofreu no início da carreira, ainda assim teve apoio da torcida, teve carinho, então o Lohan precisa da mesma coisa. Eu que sou um treinador experiente, 60 e tantos anos, e tudo mais, sinto o peso do manto sagrado. Imagina um garoto de 17 anos. Bom, eu sei que é o seguinte: o último garoto que foi comparado com o Zico, que teve o seu nome vinculado ao Zico, vestiu a camisa 10 e hoje está implorando uma vaga na Série C do futebol brasileiro no ABC de Natal, que é o Adrian. Adrian, aquela baranguete lá que foi comparada com o Zico, hoje joga a Série C e muito mal, nem sei se joga, pra te falar a verdade, meu irmão. Então assim, ó, Adrian comparado com o Zico, Lohan comparado com o Zico. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Bom, quero falar sobre este jogo com mais detalhes daqui a pouco, mas também a gente precisa esmiuçar ainda mais a situação do Gabigol. Cara, a situação do Gabigol tem tanta ponta solta, tem tanta parada acontecendo que a gente, enquanto torcedor, a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe se deve acreditar realmente na possibilidade que o Gabigol vai embora, não sabe se ele vai ficar, não sabe se ele quer ficar, se ele quer sair, não sabe realmente quem quer contratá-lo, não sabe qual é o pensamento do Flamengo. Na verdade, a gente não sabe de porcaria nenhuma. Então a torcida fica assim, a ver navios. Quero falar sobre isso, mas antes, tá chegando aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Fábio Saúza, eu sou deficiente visual, cego total, mote do canal Flacegueta, que total também é o meu amor pelo Flamengo. Infelizmente hoje eu não estou envergando o manto sagrado porque é muito frio aqui em Santa Catarina, então não dá para gravar
só com o manto sagrado, enfim. E é isso, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Não se esqueçam, ative o sininho das notificações, deixe um comentário, um like, um compartilhamento. E vamos que vamos. Querendo trocar uma ideia no particular, só mandar um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's de Zico, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Gabigol, Flamengo, Gabigol e toda a guerra que está envolvendo essas partes aí. Cara, o empresário do Gabi ferrou, para não falar o palavrão esdrúxulo, ferrou a vida do Gabigol. Que ele nem lembra o nome do empresário dele, que disse que estava negociando com outros clubes, etc e tal. O que aconteceu? O Flamengo, por iniciativa própria, retirou o Gabi do jogo contra o Cruzeiro e já anunciou que o retirará do jogo contra o Atlético Mineiro, que para mim é um defeito gravíssimo, cara. A gente precisa do Gabigol porque vamos enfrentar nada mais, nada menos que o Galo. Dois candidatos ao título do Brasileirão. Então, quanto mais jogadores estiverem à nossa disposição, melhor. Agora vocês imaginam uma possível baixa daqui em diante do Pedro ou até do próprio Bruno Henrique, o Cebolinha segue lesionado. Imagina, vamos contar com Carlinhos, um jogador que, sei lá, cara, né, não passa nada de confiança. Então acho que é um erro estratégico do Flamengo afastar o Gabigol. Gabigol ainda tem contrato com o clube, tendo contrato tem que jogar, não ficar afastado curtindo ali churrasco na sua mansão privada, né? Então aí tá o primeiro erro. Outra parada, Gabigol já teria demonstrado fúria por parte do seu empresário, porque realmente o empresário falou besteira, cara. Falou besteira porque acabou queimando o filme do Gabigol. Gabigol, na verdade, falou que caso não renove com o Flamengo, ele pretende terminar o seu contrato e não sair agora meio do ano. E agora o Cruzeiro, através da figura do Alexandre Matos, que é o diretor de futebol deles lá, falou também que não tem o menor interesse em contratar o Gabigol. Até ontem o Pedro lá, o dono do Cruzeiro, o novo mecenas dele lá, falou que queria contratar, inclusive estaria preparando uma proposta multimilionária para comprar o jogador, né? Agora vem o Alexandre falando que não. Palmeiras que ofereceu 3 anos, mais um salário lá em cima, mais promessas de títulos. Gabi disse não, quer 5. Cara, tá tudo tão esquisito, né? A situação. Grêmio apareceu interessado na parada, Santos também, Corinthians também, enfim, cara. E assim, e ontem o Braz, na saída do jogo lá na zona mista, no Maraca, disse que Gabi é jogador do Flamengo. Flamengo afastou por 2 rodadas para dar tempo ao seu empresário de fechar as negociações com calma. Caso ele traga uma proposta boa, o Flamengo vai ver a parada. Enfim, isso aí foi uma forma de fazer a poeira baixar e deixar o empresário trabalhar de forma sossegada. Olha só que desculpa esfarrapada, cara. Isso aí é punição ao atleta Gabigol e nada mais que isso. Agora, trocando em miúdos, se o Flamengo vende o Gabi agora nessa janela, é bom pro Flamengo. Por quê? Cara, não tem mais condições do Gabi seguir no Flamengo. Não dá. A nação tá por aqui com o Gabigol, sabe? Muitos daqueles torcedores do Mengão foram meio que condicionados a não mais suportar o Gabigol por tudo que aconteceu. A imprensa colocou a nação contra o Gabigol, a própria diretoria colocou a nação contra o Gabigol. Ou pelo menos boa parte da nação. Então, ele não tem mais clima. E ontem, cara, só pra juntar as informações, na hora que o Pedro faz o primeiro gol, o Pedro ajoelha, abre os braços, beija o escudo, faz o teatro bonitinho e a nação canta Derrama Senhor, que o Pedro é matador. A verdade é assim, ó, o Pedro está nos braços da torcida e o Gabigol está completamente escanteado. O Gabigol, na verdade, está na privada da torcida, né? Falta só apertar o botãozinho e ele descer pelo ralo. Então, o Flamengo, sabendo disso tudo, qual é da parada? Se liberar o Gabi agora nessa próxima janela, que começa no dia 10 de julho, Flamengo, primeiro, deixa de gastar cerca de 10 milhões de salário, né? Porque o Gabi recebe, segundo dizem, 1,7 milhões mensais, né? E teria contrato até dezembro, mas ali 13º, aquela parada toda, Flamengo economizaria praticamente 10 milhões arredondando para baixo, né? Só de salário. E agora vocês imaginam se um Palmeiras ou um Cruzeiro da vida vem e tenta comprá-lo. Ué, o Flamengo ainda pega, sei lá, vamos botar aí 15 milhões que seja, de reais, pode vender por qualquer mixaria dessa aí. 15 milhões que entra, mais 10 que deixa de gastar, 25 milhões. Mas tudo que o Flamengo ganhou por conta do futebol do Gabigol, títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Supercopa, Recopa, entre outras paradas, o Gabigol mais do que se pagou, né? Foi um jogador que veio caro,
mas se pagou. Lembrando também que caro veio o Pedro, inclusive mais caro até do que o próprio Gabigol, e acima de tudo Cebolinha mais caro do que todos. Então, cara, o Cebolinha ainda não se pagou, o Pedro ainda não se pagou, mas Gabigol, meu irmão, vocês podem ter certeza que se pagou e se pagou em muito. Então, assim, ó, o Flamengo, se desfazendo do Gabi agora, teria mais uma grande vantagem em cima disso tudo. Um lucro financeiro ferrado, mesmo que o vendesse por qualquer mixaria. Falando aqui, ó, mixaria total, meu irmão, 15 milhões de reais. Agora imagina se o Flamengo, pô, consegue 30 milhões, por exemplo. Porra, aí, meu irmão, aí é sucesso absoluto, cara. Então é isso, a lógica diz que não faz sentido o Flamengo manter o Gabigol até final do ano. Seria uma forma de jogar dinheiro fora, de gastar muita grana em cima, um jogador que tecnicamente não vai mais entregar nada. Por quê? Por mais que ele queira, ele não pode. Gabigol talvez quer entregar, mas não está podendo entregar. Por quê? Porque o treinador não permite mais que ele entregue. Tite é o algoz do Gabi e acabou, meu irmão. Isso aí já tá mais do que explícito, né? O tio do Gabi tomou coragem, publicou essa parada e é verdade. Só o mais idiota dos idiotas não consegue perceber. Bom, é isso aí, a situação do Gabi é essa. Hoje é segunda-feira, Mengão, líder do Brasileirão, está se reapresentando. Obviamente as notícias que dizem respeito ao atual camisa 99 permearão as notícias da liderança do Brasileirão e vamos observá-las. Tá acontecendo grande novidade, eu aqui as trarei. Nação, vamos falar do jogo porque também é o que interessa e na verdade é o que mais interessa porque o Brasileirão tá pegando fogo e o Mengão tá lá, ó, surfando no topo da tabela, 3 pontos à frente do segundo colocado que é o Botafogo e também o Bahia, né? Parece que o Bahia também, não sei, Bahia acho que é o terceiro agora, quarto, mas enfim, como disse, tem um Palmeiras. Palmeiras entra em campo hoje e o melhor dos mundos seria a vitória do Corinthians. O Corinthians ganhando, tudo tranquilo, tudo certo, tudo favorável. O jogo de ontem foi complicado, porque o Flamengo demorou a pegar no tranco, o time estava meio desarrumado, meio desajustado, os jogadores estão começando a cansar, nitidamente eles estão cansados, tanto estão que no segundo tempo, na metade para frente do segundo tempo, todo mundo estava extenuado, a gente viu ali Gerson praticamente passando mal, de tanto que correu, Luiz Araújo, sabe, os caras estavam todos assim, fadigados, e a parte física, né, meu irmão, o Flamengo tá no limite do limite, sabe, quando a gente tem um plantel completo, dá pra variar, entendeu? Dá pra variar, então dá pra segurar a galera. Mas não, o Flamengo, além dos tantos desfalques, tem as lesões, entendeu? Então, pô, quem tá como titular, no caso, vamos supor, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, o próprio Lohan, que tá como titular há vários jogos, pô, os caras estão assim, extenuados. Isso está se refletindo nos jogos. O Flamengo no primeiro tempo estava meio desencontrado, mas depois se arrumou. Cruzeiro chegou a fazer frente, lembrando que o Cruzeiro não foi uma carne assada, como eu mesmo havia dito aqui no canal. O Cruzeiro era o 5º colocado até o início da 13ª rodada, um time que tá se acertando, tá com condições de brigar pelo G4, essa que é a grande verdade. Então o Flamengo pegou um grande adversário, inclusive tem jogadores muito bons lá na Raposa. Ainda assim o Flamengo segurou o ímpeto, Pedro marcou novamente, artilheiro isolado do Brasileirão, agora o Pedro tem 6 gols, né? O segundo escalão tá todo mundo com 5. O Pedro agora se isolou, ficou mais bem na fita ainda com a nação. Teve assistência do Coringa. O Coringa agora se tornou líder em assistência no Brasileirão, né? Junto do Arrascaeta ali. No Brasileirão não, na temporada, né? Pedro e Arrasca, Gerson e Arrasca agora tem 7 assistências cada. Na segunda colocação aparece Pedro e Luiz Araújo com 6 e na terceira colocação isolada ali o Cebolinha com 5 assistências. Então esse é o pelotão de assistentes do Mengão. O Gerson joga muita bola e ontem foi um dos principais nomes, se não o melhor deles. Luiz Araújo jogou bem, mas o Gerson jogou melhor. Pedro fez o gol, participou um pouquinho aqui a colar, mas para mim o nome do jogo foi o Gerson. Fabrício Bruno também foi muito bem, enfim. Mas aqui 3 pontos extremamente... 4, vou colocar 4 porque eu nunca vou deixar de falar mal do Wesley, já que o Wesley pra mim é insuportável. É um jogador insuportável. Muito fraco, muito ruim, errando tudo no segundo tempo e destoando total. A avenida Wesley ontem fora aberta, mas aberta também fora a avenida Ayrton Lucas. Ayrton Lucas que inexplicavelmente jogou nada. Tô achando que o Ayrton tá cansado. Daqueles jogadores era o que mais apresentou fadiga, né? Fadiga física. Então a gente dá um desconto pro Ayrton, porque ele tem lastro, ele tem de onde tirar. O Wesley não tem. Tá, então esses dois foram muito maus. Cara, agora aqui ó,
Lohan, vou falar novamente, dei porrada nele no início do vídeo, vou seguir dando, joga nada. É um bom jogador, pode ser lapidado, mas tá no momento errado, no time errado. Lohan tem que descer pro sub-20 novamente e passar. Ele tem 17, cara. Ele pode passar mais 2 anos tranquilo. Ó, termina esse ano, joga ano que vem e joga o próximo, 18 e 19, meu irmão. Passa mais 2 anos no sub-20, ganhando cancha, ganhando caixa, ganhando experiência, disputando com a turma da idade dele, tendo o Felipe Luiz como treinador, aí sim ele vai evoluir enquanto jogador de futebol. O Flamengo subiu de modo prematuro e ele não tá mais dando conta. Vocês reparem só, no instante em que o olheiro do Real Madrid foi ao Maracanã observá-lo, naquele jogo ele jogou muito. Ele jogou muito, embora tenha finalizado mal. Daquele jogo ele finalizou mal todas as vezes. Ainda assim, depois daquele jogo, o futebol morreu. O olheiro foi embora, ninguém falou mais nada a respeito dele no Real e o olheiro meteu o pé. E o futebol dele meteu o pé por consequência. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada acontecendo com esse moleque. Volta pra base que lá que é o teu futuro. Quer ver um moleque bom que entrou? O Ayrton, não sei como é que se pronuncia. Esse moleque foi o grande nome do Sub-20 do Mengão na Copinha. É um moleque que joga muito na base. Ontem o Tite deu oportunidade, ele entrou inflamando, entrou com raça, com personalidade. Então, é um moleque mais pronto. Nitidamente, é um garoto mais pronto que o Lohan. Tá? Então, vocês tirem suas conclusões e passem a observar com mais cuidado tanto o Ayrton quanto o Lohan. Agora, vamos puxar lá para trás, meu irmão. Augustinho Rossi. Tudo bem. A função do goleiro, qual é? Proteger sua meta. E o Rossi, no jogo contra o Juventude, embora o Flamengo tenha perdido, ele operou pelo menos 4 milagres. Antes ele agarrou bem também. E ontem ele voltou a pegar pelo menos 2 bolas muito difíceis. Então, quer dizer, o Rossi, como goleiro, como defensor de sua baliza, é excelente. É um bom goleiro, na verdade. Não excelente, é um bom goleiro, na verdade. Porém, meu irmão, na reposição, ele tá simplesmente terrível. Ontem eu só deixei de contar quando ele errou a 4ª reposição de bola. Ele errou a 4ª, eu parei de contar, que eu fiquei tão irritado com a sua saída, meu irmão, que não tem jeito. Ele, não sei o que houve, e algumas bolas que ele batia o tiro de meta, a bola sequer chegava no meio campo, meu irmão, bola baixa, bola fraca. Teve até um comentário que disse o seguinte: pô, o Rossi tem que fazer academia, cara, tem que treinar a musculação nas pernas, porque ele tá muito fraco de perna. O cara não consegue bater a bola no meio campo, né? Então isso é muito, muito ruim para um goleiro, muito ruim mesmo. E saindo com as mãos também. Cara, ontem ele errou umas 4 saídas de bolas que proporcionaram contra-ataques para o Cruzeiro, contra-ataques perigosos até. Não foi dali que resultou o gol, na verdade o gol do Cruzeiro partiu por um erro do Lohan, mas pô, meu irmão, as saídas de bola do Rossi foram todas muito ruins. O Flamengo precisa rever isso, porque isso aí pode colocar um jogo importante em xeque. Vamos supor que ele faz uma cagalhopança dessa aí na Libertadores, aí já era, meu irmão, entendeu? Então, ponto negativo, Rossi, bom goleiro, porém péssimo repositor de bolas. O Flamengo precisa olhar com mais carinho para isso aí. E o Neneca está sendo dispensado, tá? Fica aí a reflexão. Mas enfim, no total o Flamengo cumpriu o que já era esperado, os 3 pontos, né? É o suficiente. Na guerra contra a Copa América estamos indo bem. Aos trancos e barrancos estamos sobrevivendo, somos líder, o que sinceramente ninguém daqui esperava. A gente sabia que o Flamengo iria lutar para se manter mais no topo possível, mais líder isolado, muito acima do que a gente imaginava. Graças a Deus que isso está acontecendo, e méritos para os jogadores. Méritos para o Tite? Talvez não, porque desses últimos jogos a gente viu o Tite tomando decisões erradas em vários deles, em especial contra o Bahia, o qual o Rogério Ceni deu um nó tático, um banho tático no senhor Adenor. Então o Tite segue como um treinador cheio de pompa e circunstâncias, um baita de um filósofo, um baita de um falastrão, mas um treinador simples, simplório e defensivista. Essa que é a minha opinião com relação a ele, tá? É isso, nação. Nota para o conjunto do Mengão. Nota 7. Poderia ter sido mais, mas tá bom. 7 tá muito bom. É isso. Vamos observar o restante da tabela e, saindo grande novidade, daqui a pouco eu mostrarei. Continue com o Flacigueta e vamos que vamos. Forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam, e a todos eu digo o seguinte: tudo isso aqui é Flamengo. Valeu.